Aula? Não. Boa noite, pessoal. Hoje é a sexta aula, tá? A gente tem Aula. mais 6 aulas de arquétipos. Estamos evoluindo nas nossas análises. Hoje eu vou mostrar várias cartas do tarô para vocês. E hoje eu vou mostrar um pouquinho também do tarô da Cabala, cabalístico, né? Que é um tarô bem interessante, que depois a gente vai ter até aula sobre isso, né? E nós vamos falar da árvore da vida, enfim, uma série de coisas interessantes. Então, fiquem atentos, porque agora, de agora para frente, vocês pegaram já o ritmo das aulas, vocês vão perceber que vai começar a evoluir o raciocínio de vocês em relação ao tarô, né? Então, isso é muito interessante, porque vocês começam a ter uma avaliação um pouco melhor de interpretação, né? Que é isso que eu gostaria que vocês tivessem aí bem cientes, né, do que a gente vai trabalhar, né? Bom, eu vou começar então a nossa aula falando um pouquinho, né, do... Deixa eu acertar aqui a minha câmera, que eu estou tortinha aqui. Tá bom, Mauro? Deixa eu pôr mais para o meio aqui, que eu fico no meio das Pleiades. Hoje eu estou com as Pleiades atrás de mim, né? Muito legal. Bom, então é o seguinte, o tarô, como eu falei para vocês, o forte do tarô é a gente poder interpretar, né? É claro que vai chegar uma hora que eu vou dar umas colinhas para vocês, tá? Porque vocês não vão conseguir decorar todas as palavras, não vão conseguir decorar todas as cartas, tá? A cola vai servir, na verdade, para vocês para agilizar a leitura, apesar de que eu às vezes gasto 1 hora e meia até 2 horas para fazer uma leitura, né? Eu não gosto de fazer uma leitura muito corrida, não. Mas quem quiser ganhar dinheiro, muitas vezes vai tá tirando a carta na hora, então vai ter que dar resposta na hora, né? Então também não dá para a gente ficar só interpretando. Às vezes você precisa de uma resposta imediata. Então eu vou dar umas tabelas para vocês de sim e não, algumas tabelas mostrando o significado das palavras-chave, porque a partir das palavras-chave facilita muito a leitura do tarô. Então, vamos começar hoje, né, com o arquétipo do homem comum, ou seja, o homem no sentido de humanidade, né? Não o homem masculino de gênero. E aí, se vocês tiverem dificuldade de entender isso, a gente pode falar que é o arquétipo da pessoa comum, né? Então, fica até mais fácil quando a gente pensar de falar desse arquétipo, né? Que é o arquétipo da pessoa comum. Deixa eu compartilhar com vocês o material. Hoje eu deixei para vocês compilado as 5 aulas que nós já tivemos, tá? Porque tem gente que às vezes assistiu, quer assistir de novo, ou quer pegar algum conceito. Eu mandei as 5 aulas compiladas, os links das 5 aulas as aulas em PowerPoint, só que está em PDF, que é mais fácil, né? Mais fácil de manusear. E eu coloquei os PDFs lá também, tá? Então, fiquem à vontade para começar a assistir de novo. E vamos agora, então, entrar na aula arquétipo do homem comum ou pessoa comum, tá? Bom, eu começo a minha aula falando para vocês, ó, a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, porque a gente costuma complicar muito, né? Então, o homem simples, o homem comum, é o mais extraordinário. São as pessoas que a gente consegue aprender mais, né? A gente consegue ter profundidade nas coisas simples, no que esse homem é comum, né? Então, aqui eu coloquei para vocês várias imagens de. Está aparecendo para vocês a aula?
Pessoal? Tá? Não, Cris, para mim Não, não. então, não estava Não, aparecendo, porque eu estou a vendo aula aqui. não, tá Estou aparecendo falando os só links eu, lá. né? Vê agora. É, agora ainda não. Ainda não. Peraí. Então, vamos voltar aqui, eu vou Tá, começar tá tudo um de novo. monte de pessoas, é isso? É, é Tá que não ótimo. estava aparecendo o. Como é que chama? O PowerPoint. Eu estou vendo aqui, porque eu acompanho aqui também. Então, arquétipo do homem comum, pessoa comum, tá? E aí eu estava falando que a coisa mais extraordinária do mundo é o homem comum, né? Deu para vocês pelo menos ouvirem isso, né? Que é na simplicidade, as coisas simples, no homem comum, no dia a dia, que a gente tem as maiores lições, né? E aqui eu coloquei para vocês uma foto bem significativa, né? Que mostra para vocês o quê? Os homens comuns, né? Os trabalhadores, as várias raças, só não estou vendo a raça asiática aqui. Isso é, isso é perseguição. Tem um asiático aqui. Eu vou Não tem nenhum protestar. asiático. Vou Pois é. protestar. E o asiático é o homem comum. Tem a Cherry. Tem a En- Cherry. Então vamos Então, lá. Não, mas a então foto vocês ali não está podem. representativa. Vamos colocar a Cherry lá, né? Cherry. Então, vocês olham para mim assim quando aparecer um asiático. Isso. Bom, então vamos lá. A pessoa comum, o homem comum. O lema: todos os homens e mulheres são iguais. Então, a gente já tem uma palavrinha-chave que é igualdade. O desejo central é a ligação com os outros. O objetivo, fazer parte do grupo, estar dentro do grupo. A estratégia, desenvolver sólidas virtudes comuns, seja para a terra ou contato comum. E o talento, essas três palavrinhas são as principais desse arquétipo, que é o realismo, a empatia e a falta de pretensão. Ele é simples, ele não, ele quer continuar sendo simples. O arquétipo do homem comum também é conhecido como o cara comum ou o cidadão, que representa a busca por pertencimento e a valorização da vida cotidiana e das relações sociais. Aí eu sempre falo um pouquinho das marcas, né? Porque o arquétipo ele tem tudo a ver com psicologia das marcas, né? Psicologia do consumidor, e as marcas que se identificam com esse arquétipo buscam criar uma conexão com o público através de valores como simplicidade, praticidade, acessibilidade, promovendo a ideia de que todos são iguais e merecem fazer parte de um grupo. Então, logo no começo eu coloquei lá homens e mulheres iguais, né? E o pertencimento ao grupo. Então, características principais. O homem comum, pertencimento. O homem comum anseia por fazer parte de um grupo. Então, ele quer ser aceito e ele não quer se destacar negativamente. Ele quer fazer parte lá da comunidade, do grupo, da família, da cidade, do país. Ele quer ser normal. Simplicidade, valoriza a vida cotidiana, rotinas e produtos práticos e acessíveis. Realismo, acredita que o sucesso é alcançado através de esforços práticos e acessíveis, sem a necessidade de fórmulas mágicas ou promessas grandiosas. A conexão, ele busca se conectar com outras pessoas, valorizando a comunidade e o senso de pertencimento. A autenticidade, não tenta ser algo que ele não é, preferindo ser visto como alguém real e acessível, que é o realismo, né? E a humildade, ele evita chamar a atenção para si, preferindo se misturar à multidão. Quando eu falo da humildade, já vem uma carta do tarô muito forte para mim, que é o eremita, né? O eremita, ele está isolado, as vestes do eremita são simples, ele tem hábitos simples, né? Então, o eremita é uma carta que pode carregar esse arquétipo. Eu vou explicar por que pode, porque a gente vai ter algumas dicas para associar o arquétipo às cartas do tarô. O arquétipo cara comum está feliz em simplesmente pertencer. Ele tende a misturar-se na sociedade com
todos. E não gostam de destacar-se na multidão. Ele só não gosta de se destacar negativamente, mas ele prefere ficar quietinho lá, participando de todo mundo, né? Sem se destacar muito, sem aparecer. Eles são amigáveis e fáceis de conversar, sem serem demasiadamente engraçados, rudes ou barulhentos. Se vocês pensarem assim na imagem de um homem comum, né? Se eu fosse pensar como que ele vai estar vestido, na minha cabeça já vem imediatamente uma calça jeans, uma camiseta branca, um tênis branco. Ele vai estar muito simples. E simples não significa que ele vai estar não, que ele não pode ter glamour, né? Eu posso colocar uma roupa simples e saber carregar, saber trabalhar a roupa, né? E fica até chique, né? Então, o homem comum é literalmente um de nós. Todos vocês o conhecem porque ele é o cara ou a garota da porta do lado, né? O seu vizinho, né? O seu professor, o seu médico, né? Ele está lá junto com a gente, né? No dia a dia. E o arquétipo realista, também conhecido como cara comum, aqui eu quis colocar para vocês porque vocês podem achar esse arquétipo com outro nome, que é o arquétipo realista. Então, a gente já tem três nomes: o arquétipo realista, o arquétipo do cara comum e o arquétipo da pessoa comum, né? Do homem comum. Né? Representa a busca por autenticidade, praticidade e conexão com a realidade. Ele valoriza a simplicidade, a confiabilidade e a acessibilidade, buscando resolver problemas de forma direta e eficaz. Ele não enrola. Né? Ele é muito parecido com o brasileiro. O brasileiro ele tem, na sua essência, né, o arquétipo do homem comum. Né? O brasileiro vive, né? Vai vivendo em comunidade, ele resolve, ele batalha, ele luta. Né? O cidadão, o trabalhador confiável, incansável, que trabalha para o bem maior de todos. Então, ele tem também uma coisa do bem comum, tá? Então ele não trabalha só para ele, ele também quer pertencer à comunidade e fazer o bem para a comunidade. Frequentemente, esse trabalho é realizado nos bastidores, nenhuma aclamação ou recompensa é esperada. Então a gente sabe que tem muita gente comum que faz muito e não gosta de aparecer, fica quietinho no seu canto. Aqui, uma marca que a gente já tem, né, que principalmente aqui no Brasil, ela é muito popular, que é o Volkswagen, né, que foi traduzido literalmente como carro do povo. Começou com Fusquinha, depois a gente tinha o Gol Bolinha, né? Ainda hoje, né, hoje não tem carro muito popular, não, né? Depois veio o Fiat 147, mas a Volkswagen é uma marca que representa esse homem comum. O objetivo principal da Volkswagen é ser confiável, acessível e veículos possivelmente comuns para a população em geral. Depois que a população já estava mais estratificada em termos de renda, tal, a Volkswagen começou a investir em outros setores, em outros segmentos. Então, tem carros da Volkswagen que são de luxo, né? São caros, não são para o homem comum. Né? Bom, outra característica dele, ele é defensor, né? Ele ajuda as pessoas de muitas maneiras práticas, mas o mais importante é a imagem dele. Ele tem que parecer ser bom, né? Lembra que eu falei que ele não gosta de se destacar negativamente. Aqui a gente tem uma outra marca que representa bem o homem comum, que é o Uber. Por exemplo, quando ele se posicionou como uma locomoção racional, né? Então, o Uber surgiu porque as pessoas iam para os lugares com os carros, só a pessoa, carro vazio, né? E aí começou como carona, depois virou um negócio, e hoje é um negócio respeitado, né, mundialmente.
Ele é totalmente acessível, ele não julga e ele é confiável. Então, essa coisa de parecer bom, confiável, é que caracteriza essa pessoa comum. Outra coisa que ele é membro. Então, ele é aquele cara que está junto, que vai beber junto, que vai fazer a viagem junto, e você já pensa nele para fazer os teus programas, né? Ele já está na sua família, enfim. E a gente tem uma outra marca clássica, né? Hoje em dia ela também já atingiu outros patamares em termos de luxo, né? A Levi's, né? Que a Levi's ela era uma calça que foi criada. Não sei se você se lembra, calça rancheira, né? Até se falava assim. A abordagem da Levi's era ser prática, confiável, tivesse qualidade e duradoura, né? Porque as pessoas, depois um dia eu conto para vocês a história do jeans, né? Ele foi desenvolvido para as pessoas terem uma roupa duradoura, né? Para essa roupa durar muito, né? E aí ele não tinha muito, no começo não tinha muito assim apelo de moda, né? Ele era uma calça para durar e ponto, né? E uma calça para usar no dia a dia, né? De forma casual. Bom, aqui eu coloquei para vocês, então, aqui já é é o homem comum um pouco mais jovem, né? Então, as marcas, principalmente as marcas de jovens, né? Elas buscam essa simplicidade muito mais do que as marcas de luxo, né? Então, vocês estão vendo aí ó, moletom, jaqueta de jeans, saia jeans, as cores neutras, né? Enfim. E aqui eu adorei essa frase, né? É preciso viver como um homem comum, entre homens comuns. Só um homem comum pode fazer grandes coisas. Antônio Lobo Antunes. Eu achei sensacional, né? Porque viver de forma comum já é uma grande coisa. E aqui eu coloquei aqui, né, umas pessoas pensando e as palavras-chave, né? Cara, quais são as palavras que eu posso lembrar quando eu pensar nesse arquétipo, né? No arquétipo do homem comum, né? Então eu coloquei aqui, ó, fui separando, depois vocês podem fazer esse exercício também com todos os arquétipos, vai facilitar muito para vocês na leitura do tarô. Verdade, pertencimento, cotidiano, simplicidade, praticidade, grupo, acessibilidade, realismo, empatia, soluções. Lembra que o homem comum ele busca soluções práticas, né, para o dia a dia. Autenticidade, conexão, empatia, ele é membro do grupo, né? Ele é cidadão, ele defende, né? Ele é defensor, ele tem virtudes comuns, ele é amigável e é confiável. Então, é aquela pessoa, como eu falei para vocês, é o cara que você sempre conta que está no churrasco, que é o seu companheiro de viagem, que você vai contar as fofocas, né? Então, ele é uma pessoa muito amigável e confiável. E aqui, gente, eu fiz uma brincadeira, porque, para mim, um arquétipo que tem tudo a ver com o homem comum é o nosso herói nacional, Caramelo, né? Então, se vocês pensarem no cachorro Caramelo, ele é gente boa, ele se enturma, ele vai comer qualquer coisa, né? Ele é alegre, todo mundo gosta de passar a mão na cabeça do Caramelo, né? Todo mundo acha ele é, amigável, né? Confiável, enfim. Então, eu acho que para vocês guardarem bem, lembrem sempre do Caramelo, né? Aliás, eu acho que é um patrimônio nacional, né? Não sei se tem esse tipo de herói em outros países, né? E aqui eu vou falar sobre, eu sempre falo do arquétipo do homem comum, né? Eu sempre falo do lado luz e falo do lado
sombra, né? Então, o lado luz do arquétipo é a normalidade, simplicidade, honestidade, humildade, solidariedade. Lembra que ele quer ajudar o grupo, né? Pertencer e fazer coisas boas para o grupo. Empatia, porque ele sempre vai se colocar no lugar do outro, do grupo. Pertencimento e inclusão, autenticidade, valorização das ações simples e cotidianas, importância de cada indivíduo e reconhecimento do potencial transformador das ações simples. Essa número 10 para mim, é chave. Tá? Por quê? Porque às vezes você faz uma tiragem do tarô e aí você começa, a pessoa para a qual você está lendo, ela fica esperando uma resposta mirabolante, né? Ou uma coisa muito importante. E às vezes o tarô dá o recado e diz para você: olha, seja simples, tome a decisão mais correta, porque as coisas simples vão transformar a sua vida, né? Eu tenho muita dificuldade, às vezes, quando eu leio, né? Quando eu leio online, quando eu estou, às vezes, atendendo online, a pessoa ela tem uma expectativa assim enorme. E às vezes a carta que está falando para ela fala assim: olha, faça uma coisa muito simples, né? O resultado, né, vai ser muito mais promissor. E a carta está dizendo: olha, para você fazer uma coisa simples, não tem nada de mirabolante. Tá? Quando vocês começarem a ler, vocês vão sentir essa expectativa de quem procura leitura de oráculo. Tá? E mesmo porque, se vocês pararem para pensar, o tarô ele tem uma magia, ele tem algo diferenciado, né, de mágica, é, as próprias cartas trazem esse mistério, né? E como elas são imagens, às vezes as pessoas não entendem. Então, quem está lendo o tarô está decifrando aquela imagem. E naquela hora a pessoa tem um certo poder sobre o consulente. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não a gente não abrir vieses, né, de conduzir o cliente ou consulente, como vocês prefiram, para alguma coisa tendenciosa. Eu não gosto eu gosto de ser neutra, né? Tanto que eu prefiro, às vezes, não prefiro que a pessoa não conte muito da vida dela para mim. Eu vou tirando as cartas e aí sim, depois de um certo tempo, aí ela vai abrindo, vai fazendo as perguntas, né? Então eu acho que isso é uma coisa, para mim, é ética, né? É ética oracular, vamos dizer assim, tá? E o lado sombra, né, do arquétipo inclui conformismo excessivo. Então, o cara comum ele pode ser aquele cara super conformado, também não faz nada além daquilo que ele faz, né? Ele não dá o passo para melhorar, não, tá tudo bom. A falta de ambição e de iniciativa, a apatia e desmotivação, resistência à mudança e ao novo. Então, a gente tem muitas pessoas comuns que também vão viver daquele jeito a vida inteira, não vão prestar atenção em nada novo, né? Tem um exemplo assim bem clássico. Os mais velhos, quando fazem café, né? Fazem café, muitos ainda fazem com aquele coador de pano, né? E já tem cafeteira, né? Você tem outras formas de fazer o café, mas a pessoa às vezes ela é tão comum, tão simples que ela é, nem se, nem se presta a prestar atenção, né, de alguma coisa diferente, né? Para alguns funciona muito bem, para outras as pessoas precisam se adaptar, evoluir, né? Então essa coisa de mudar não é simples, né? E mudar um homem comum é muito complicado. Outra coisa que é o lado sombra, dificuldade em assumir riscos e desafios. Isso vocês vão perceber bastante, às vezes as cartas do tarô vão falar
para a pessoa correr risco, para a pessoa se jogar naquilo, né? Tem cartas que vão falar, olha, não corra risco, né? A preguiça e procrastinação, né? Então, o homem comum ele pode ficar preguiçoso, né? A falta de autoestima e autoconfiança, a insegurança e medo de falhar. Esse medo de falhar eu já falei logo no começo, né? Que o homem comum ele não gosta de se destacar negativamente, então ele não gosta de falhar. Mas aqui no caso é quando é o medo de falhar e que o paralisa, né? Então também não precisamos exagerar. A falta de senso crítico e de questionamento e a tendência de seguir o grupo e perder a própria identidade. Por quê? Porque ele quer pertencer ao grupo, mas ele pode correr o risco do grupo tomar decisões por ele não ter a sua própria identidade. Então, esse lado sombra, muitas vezes as cartas vão mostrar para vocês, né? Dependendo do jogo e do tipo de carta, elas vão mostrar para vocês. Ora, elas vão falar que a pessoa tem que se arriscar, ora, elas vão falar que a pessoa tem que ter alguns cuidados, né? Ora, ela vai mostrar que a pessoa está procrastinando, né? Eu tenho um exemplo muito recente, eu não sei por quê, depois eu conto para vocês esse exemplo recente de uma leitura que eu fiz esses dias, fim de semana passado, uma pessoa conhecida. Depois eu conto para vocês, tá? Bom, e aí do lado sombra, eu lembrei dessa figurinha aqui, gente. Ó céus, ó vida, eu sei que não vai dar certo. E eu vou colocar para vocês depois um filminho dele, do Smiley Hart, né, que eu adoro, que é aquela hiena que é negativa, tudo não vai dar certo, né? Então, esse é o risco aí do lado sombra do arquétipo do homem comum, né? Vocês lembram desse desenho? Eu acho que sim, né? Mas a gente tem mais ou menos as mesmas idades, né? Mais ou menos na faixa etária. Então, eu adoro esses mini Hart. Então, aqui, gente, só para a gente completar, o arquétipo do homem comum, ou cara comum, no contexto do tarô e da psicologia junguiana, se refere a um padrão de comportamento e personalidade que valoriza a simplicidade, a autenticidade e a identificação com o grupo. Esse arquétipo busca a conexão e a aceitação social, evitando o destaque e a complexidade, né? Tomar muito cuidado com o lado sombra do homem comum, né? E aí, essa é uma dica para vocês, para todos que forem ler tarô, tá? Como que a gente vai identificar o arquétipo da carta? Então, a primeira coisa é a introspecção. A gente vai ter que refletir sobre os seus próprios valores, desejos e padrões de comportamento. Então, sempre é bom a gente fazer uma anamnese do cliente, né? Como que ele é, sem o viés de interferir, né? De contaminar a leitura. Mas, assim, ao longo da leitura, vocês vão percebendo como que ele é em relação aos seus próprios valores, os desejos, como que é o padrão de comportamento dele, né? E isso é na prática, ou através da observação, né? Analisar como você se relaciona com os outros, como você lida com desafios e como você busca a felicidade. Isso também vocês fazem na análise do cliente, na anamnese. Nesse caso, tanto da introspecção quanto da observação, nós vamos usar bastante a nossa intuição. Então, é uma coisa que eu queria deixar registrado para vocês, que quando a gente analisa, né, a gente trabalha com oráculo, a nossa intuição, no começo, a gente pode ter um pouco de indecisão, achar que não acreditar na sua leitura, mas as próprias leituras vão abrindo para vocês a intuição, o canal, né? E depois, quando a gente for trabalhar mesmo a leitura, eu vou dar algumas dicas de orações e até tem o nome de Deus que
do hebraico, que traz a questão de abertura, né, da intuição, né? Então, vocês vão poder, na hora da consagração do tarô, na hora que vocês vão estar, né, diante ao cliente, como vocês vão se conectar com ele e com a sua própria intuição. Porque vem, gente, as cartas não mentem jamais. Talvez, muitas vezes, a gente leia e não dá certo o que foi lido porque não foi bem interpretado. Ou, às vezes, a expectativa da pessoa que te procura, né, é muito alta e, às vezes, ela está esperando uma resposta que a resposta é muito mais simples do que ela está imaginando. Eu acho que alguém abriu o microfone, tem alguma dúvida? Alô? Tudo certo? Posso continuar? A gente já está acabando. Hoje a aula é um pouco mais curta, né? E também agora eu estou procurando seguir bastante o nosso horário. Eu quero deixar um tempinho para vocês fazerem pergunta no final, tá? Senão fica muito corrido. Bom, aí a interpretação do tarô, né? Nas cartas do tarô não tem uma carta específica para o homem comum, tá? Eu tenho tanto os arcanos maiores quanto arcanos menores e até naipes que vão representar o homem comum. Eu peguei algumas cartas que são teria mais destaque para esse arquétipo, e aí eu vou falar para vocês se vocês estiverem anotando, anota a palavra que eu falar, tá? Dentro da carta. Então, aqui, o enforcado, ele representa a necessidade de sacrifício e renúncia para alcançar um objetivo maior, o que pode ser visto como uma forma de pertencimento e responsabilidade. Então, na carta do enforcado, as duas palavras-chave, mas a principal é pertencimento. Então, anotem essa palavra, tá? A carta da Lua, que também é um arcano maior. A Lua simboliza a intuição, o mundo emocional e a conexão com o inconsciente coletivo, elementos importantes para a compreensão do arquétipo. A palavrinha aqui da Lua é inconsciente coletivo, por quê? O homem comum ele está dentro do coletivo, né? Dentro do senso comum. Alguém quer falar? Não, acho que eu estou ouvindo coisa. Bom, a estrela é um outro arcano maior que representa a esperança, a cura e a restauração da fé, elementos que podem ser encontrados na busca por um mundo melhor e na valorização da simplicidade. Então, aqui a gente tem duas palavras-chave que vão se conectar com esse arquétipo, que é mundo melhor, porque o arquétipo do homem comum, ele busca melhorar o mundo, né? Melhorar o seu entorno. E a valorização da simplicidade, que tem tudo a ver com o arcano, né? Nem precisa falar, nem precisa explicar muito. Aqui eu coloquei a carta do enforcado, para quem não conhece. Aqui a gente tem a carta do enforcado. É uma pessoa que está enforcada, ela está de cabeça para baixo, né? E vamos pensar assim, eu posso tanto ter o arquétipo do homem comum no sentido do pertencimento, né? Está lá a palavra-chave, como o sacrifício que a pessoa faz no dia a dia, né? Que é o sacrifício, porque é uma carta de sacrifício também, o enforcado, né? Aqui eu coloquei alguns, eu estou procurando trazer outros decks para vocês, fico pesquisando para mostrar outras cartas diferentes. Então aqui a gente tem aqui uma carta do enforcado de Visconti Sforza, do Tarot de Marsella, o do White e o mítico. O mítico é o mitológico, tá? Na verdade, no mitológico eu acho muito. Eu não gosto muito dessa carta do mitológico, acho ela um pouco trágica. Mas você vê, o cara tá sem roupa, né? Enfim. Tem uma. Eu vou depois mando para vocês no grupo do tarô que eu ganhei, que é o tarô dos chakras. É muito bonita essa carta, tá?
Aqui, a Lua, né? A Lua, para quem faz astrologia, tem a ver com a mãe, com o signo de Câncer, né? Com as coisas comuns da mãe, do filho, né? Então, a gente tem aqui La Lune, Demun e La Lune, né? São três decks diferentes, mas assim, bem semelhantes, né? Então, você tem o cachorro, uivando, ou o lobo uivando para a lua, né? E vocês estão observando aí o caranguejo, né? Que é o câncer, né? Que tem a ver com a mãe, né? E a lua olhando para baixo. Parece até um sol, né? A lua está bem parecida com o sol. Aqui, esse deck aqui, segundo deck, está mais parecido com a lua, aqui já está parecendo mais o sol, né? Bom, a estrela, que é uma carta que eu acho maravilhosa. Toda vez que eu tiro a estrela, me enche de esperança. E é isso mesmo que ela representa. A estrela de Star, né, que mostra aqui uma sereia, né? Uma outra, uma mulher com iluminação, e aqui uma jovem, né? Mexendo com a lua. Então, a lua é uma carta que vai trazer a esperança, a vida, uma questão de mudança, né? Para a pessoa ter um pouco mais de fé também, né? Então, agora a gente vai falar de outras cartas que têm a ver com o arquétipo do homem comum. O rei de copas, apesar de ser rei, tá? O rei não é um homem comum, né? Mas a característica conexão desse rei é que ele é um homem gentil, atencioso e sensível, com uma aura de calma e equilíbrio. Então, aqui, a palavrinha-chave para a gente conectar com o senso comum, né, o homem comum, é o gentil, o atencioso, né, e a sensibilidade. Mas se você pegar a carta, essa carta, ele não tem nada de comum, né, porque ele é rei, né? O Papa também não tem nada de comum, mas a gente vai pegar o Papa por algumas palavras, que representa a sabedoria convencional, a tradição e a busca por orientação espiritual. Características que podem se alinhar com o desejo de pertencimento do homem comum. O pertencimento de novo, né? Mas o Papa não ele tem até os paramentos, né, de Papa, né? Não é a imagem não é do homem comum, mas o desejo de pertencimento, sim. O eremita, que é a busca por sabedoria interior e autoconhecimento, que pode ser uma jornada do homem comum em busca da autenticidade e propósito. Eu acho que o eremita é o que melhor representa aí dentre esses arcanos maiores, né? E aí você tem aqui as palavras são jornada do homem comum em busca da autenticidade e propósito. Mas claro que essas cartas que eu estou mostrando para vocês podem ter outras interpretações. Aí eu coloquei aqui o Rei de Copas. Não sei se vocês repararem nessa carta, já vamos começar a falar das cartas. Qual que é o elemento predominante aí? É a água, né? Água é emoção. E nas cartas do tarô, o cálice representa a água. Então, vocês estão reparando que todos esses reis têm o cálice na mão, né? E eles estão sobre as águas, né? Sobre ou o mar, ou o rio, né? Enfim. Caranguejo, né? Aqui a gente consegue ver o caranguejo câncer aqui na cadeira dele, né? No trono, né? Aqui tem o câncer também. Nos outros não aparece, mas tem a ver, né, com o câncer também. Então, emoção, água, cálice, né? E ele não é um homem comum, mas a sensibilidade dele é que o torna comum. Aqui a gente tem a carta do Papa, eu peguei vários aqui, inclusive do tarô egípcio, né? Então, o Papa também não tem muito de homem comum, né? Ele tem vestes
diferenciadas, e tem ouro, né? Tem a coroa, enfim. Mas também pela palavra-chave, né? Do pertencimento, que é a busca do homem comum, né? Então, aqui eu tenho o tarô de Marsella, o tarô, o Rider-Waite, o tarô egípcio e o tarô céltico. Acho que é a primeira vez que eu vejo esse tarô céltico, eu achei bonito, né? A carta do Papa é a número 5, tá? Eu não falei do número das outras cartas, mas depois a gente pode falar, né? Aqui eu tenho o Eremita. Nossa, peguei um deck tão diferente aqui, bem psicodélico, ó, gente, ó. O eremita, né? Ele parece um hindu, né? Tá magro. A carta do eremita é o número 9, né? Ele está isolado, ele vai buscar a simplicidade dentro dele, né? E ele sempre tem uma lanterna na mão, que é a iluminação, o cajado, porque ele vai andar, então as pessoas quando vão fazer caminhos, né, o caminho de Santiago, algum caminho, o cajado, além de ajudar, né, para você andar, ele tem um significado muito especial, né? Eu gostei dessa carta aqui, muito doida, ó, né? Então, ó, o eremita, The Hermit e The Hermit, né? Aí a gente vai para algumas cartas do naipe. Então, quando vocês pegarem o naipe de paus, ele vai representar trabalho, esforço, tá? Então, o naipe de paus ele vai refletir ação, trabalho, esforço, que são características importantes do homem comum, né? E a atividade cotidiana. Eu vou mostrar umas cartas para vocês repararem que nas cartas estão fazendo atividades cotidianas. Duas cartas dos arcanos menores, o 7 e o 8 de ouros. Eles mostram a dedicação ao trabalho, a busca por recompensas, refletindo a praticidade e o esforço do homem comum. A carta, eu acho que o baralho mitológico mostra bem isso, né? Ele, as cartas de ouro, elas vão ter os pentáculos de ouro, né? De ouros, né? E normalmente esse homem, né? Do naipe de ouros, ele vai estar buscando se aprimorar, ele vai buscar uma recompensa, né? Outra carta, a Roda da Fortuna, que também é arcano maior, né? Então, representa os ciclos da vida e as mudanças inevitáveis, o que pode ser uma experiência comum a todos. A Roda da Fortuna é muito interessante, porque ela reflete a nossa vida, né? A nossa vida diária. Tem dias que nós estamos bem, tem dias que nós não estamos bem. Aí, o dia que nós não estamos bem, a gente gira a roda e ficamos bem, né? Então, é o nosso dia a dia, né? Para quem está fazendo curso com o Heitor de reencarnação, ele deu uma aula muito linda, né? Sobre a roda da fortuna, né? Sobre essa coisa do girar, né? E é o outro arcano maior, que é o louco, né? Se vocês repararem nas vestes do louco, ele está começando a jornada, ele tem vestes bem simples, está descalço, né? E ele busca uma natureza aventureira, ele simboliza o início de uma jornada, o otimismo e a disposição para correr riscos. Lembra que nas cartas, nas trevas lá, esqueci agora como que a gente fala, o lado escuro, né, da carta do arquétipo é não correr riscos, né? A pessoa fica lá às vezes parada, né? Uma das questões, né? Então, aqui a carta do louco, ele está correndo risco, ele está começando uma jornada, ele está com pouca bagagem, descalço, ele não planejou nada, e até o cachorro precisa segurar, senão ele cai do penhasco, né? E as características podem ser encontradas no homem comum em momentos de busca por autenticidade. Então, o louco também vai buscar, dentro da jornada dele, ter autenticidade, ter valor individual, né?
Então, essa autenticidade é mais nesse sentido. Então, também tomar cuidado no lado negro, né? De você não você se submeter ao grupo e perder sua identidade, né? Esse é o lado ruim do arquétipo. E aqui, gente, eu vou mostrar as cartas para vocês. Ó, eu peguei algumas cartas do naipe de paus. Então, aqui vocês estão vendo que eles estão fazendo atividades comuns, né? Construindo, pegando galhos, né? Para fazer alguma construção, né? Aqui eu coloquei, ó, tem o 10, tem o 5 de paus, tem o 7. Depois a gente vai estudar cada carta. Depois a gente tem aqui o 7 e o 8 de ouros. Tá vendo? O 7 ele está pensando como é que ele vai trabalhar, né? Que ele já conquistou, ele teve uma recompensa, porque ele trabalhou duro. E o 8, vocês estão vendo ele trabalhar o trabalho manual, que é o homem comum mesmo, né? E o objetivo das cartas de ouro é ele chegar no 10 de ouros e ter os 10 pentáculos de ouros, né? Aqui é a roda da fortuna. Então tem o tarô mitológico, que tem as moiras, né? Depois, se vocês quiserem, eu coloco para vocês a história das moiras. Eu coloquei lá no grupo de reencarnação. Aqui a gente tem uma outra carta da Wheel of Fortune, que é do Rider-Waite, e tem o do tarô egípcio, né? O tarô egípcio é sempre diferente, mas ele é interessante, gente. Se vocês pegarem, eu tenho o tarô egípcio aqui, é, é outra vibe. Bom, aí que mais que eu tenho aqui? O louco, né? Peraí. O louco, então assim, The Fool, né? O louco do, do tarô mitológico, né? E aqui, sempre quando tem italiano, eles fazem uma arte, né, diferente, né? Bem surreal, né? Então, aí a Jornada do Louco, vocês veem que ele tem uma vestes bem simples, é um homem comum que está começando a caminhar, está começando na sua jornada, né? E aqui eu aproveitei e já peguei o tarô cabalístico, tá? E para falar para vocês as letras, né? E os signos. E tem também o caminho da árvore da vida nesse tarô, mas depois a gente vai ver com calma. Então, a estrela, o signo é aquário e a letra é Tzad, número 90. La Lune, né, que é a lua, é peixes, tudo a ver, né? E Kof, que é a número 100, das letras hebraicas. O Papa é touro e a letra é Val, número 6. O louco é Aleph, que é a primeira letra, né, do alfabeto hebraico, desculpa. E aí a gente tem, não tem signo louco, tá? Ele começa com o ar, né? O elemento da natureza, o ar, tá? E aqui eu peguei as cartas do 7 e do 8 de ouros, né? Tem letra, tá? Mas tem o signo e o planeta. Então, aqui a gente tem o planeta Sol em Virgem, que é o 8 de ouros. O 7 de ouros é Saturno em Touro, né? Também não tem o símbolo da água, mas tem sim, é que não tem nesse baralho, mas tem sim. E o Rei de Copas, que é fogo e água, né? E aqui ele tem uma letra Iode mais Rei, tá? Que é o Rei de Copas. Então aqui vocês já estão conhecendo o baralho cabalístico, que é bem interessante. Esse baralho não é muito fácil de comprar, depois ficou fácil, não sei como é que tá para comprar.
mas ele não vem com nenhuma informação, ele não vem com livro, nada, pelo menos o que eu adquiri não vem, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre a cabala e o tarô, tá? Então, agora o que que eu vou fazer? Eu vou deixar, como eu acabei antes, né? E a gente tem aí 6 minutos. Queria saber se vocês têm alguma pergunta, porque eu vou passar dois filminhos até para vocês relaxarem, que eu vou mostrar o que eu falei até agora. Pode falar, Thelma. Você apresentou a carta, por exemplo, do louco, Sim, hoje, no homem comum, e nas outras, não sei falar ainda de cabeça, mas nos outros arquétipos também aparecia o pô, louco. isso. Uma carta pode aparecer em vários E arquétipos. excelente pergunta. Sim, a carta, o arquétipo vem antes da carta. Então, o significado, né, do arquétipo depende da sua tiragem, por exemplo. Então, eu posso fazer uma tiragem e tirar o louco, dentro do contexto, ela vem como um homem comum. Então, está falando, às vezes, para o consulente: olha, você vai começar uma nova etapa da sua vida. Então, simples, né? Você não vai ter, não está planejado, né? Então, aí você está ligando muito mais ao arquétipo do homem comum. Mas eu posso ter uma nova jornada dentro de um contexto que está falando assim: olha, o seu negócio vai dar certo. Você está trabalhando com negócio, entendeu? Então não tem nada a ver com o homem comum, né? Então, por isso que às vezes a interpretação do tarô ela é um pouco complexa. Mas o que eu falei para vocês, vai chegar uma hora que eu vou dar algumas dicas, vou dar as palavras-chave, vocês vão ter no material compilado, porque não dá para decorar tudo. Aliás, a gente não aconselha decorar, né, as cartas. Por quê? Porque a gente tem que ir pela intuição, ver o contexto do jogo, né, como que o jogo está se encaminhando. Eu já fiz tiragens que o jogo inteirinho caminhava para negócios. Então, aquela pessoa está precisando ouvir sobre negócios. Mesmo as cartas que não tinham a ver com negócio, vinha alguma informação para negócio. Então, na minha conclusão final, eu fiz a tiragem, tudo direitinho, mas na minha conclusão final, eu fiz uma observação. Como eu já tirei carta para a pessoa que vê a questão da família. Sabe? Pode vir a carta, ou a carta que for, mas naquele contexto vai falar da família, certo? Mas é claro que eu vou facilitar para vocês quando a gente estudar as cartas, tá? As cartas vão, a própria análise das cartas vão ajudar. E aí, hoje, mostrando para você o tarô cabalístico, vocês podem também trazer para o signo ou para o planeta, né? Então, às vezes, naquela carta tem a ver com o Sol, né? Então tem o signo do Sol ali, tá? Signo não, planeta Sol. Sol não é planeta, né? Tem o Sol. Mas pode vir com o signo de Aquário. Então aí, para quem estuda astrologia, vai poder fazer essa conexão. Por isso que eu chamo esse curso de curso integrado de tarô. Tá? E às vezes também tem a questão do elemento água. Vocês viram o rei de copas, né? O rei de copas ele está em cima da água. Então, a hora que eu tiro o rei de copas, pode estar me indicando emoção, alguma coisa de emoção. Mas o que eu mais gosto do rei de copas é uma análise que tem no tarô mitológico, que ele fala assim: é o curador que precisa de cura. Ele não cura. Sim, outro Pokémon, tem que ter Pokémon. Gente, deixa eu tirar. Ó, Entendeu? É o curador que cura, né? Então, ele cura, mas ele precisa ser curado. E às vezes é muito legal na tiragem você ver exatamente isso, né? É uma das interpretações do rei de copas.
Mas o Rei de Copas também ele é sedutor. É a carta mais sedutora dos reis é ele, né? Porque é emoção, é copas, é coração, né? Então ele pode ter a conotação também, Thelma, de sedução, tá? Por isso que é bonito o tarô. O tarô não é uma coisa fechada, sabe? Você tira a carta e tudo bem, né? A runa, né? Quando você vai jogar runas, elas têm um significado, mas é muito mais fechado do que o significado do tarô. E isso, quando a gente estudar a história do tarô, por que que ele foi construído, de onde vem, vocês vão entender melhor, tá? Agora eu vou passar a mais alguma dúvida? É isso aí. Eu queria abrir para perguntas, se vocês têm alguma dúvida, se deu para entender o que é esse homem comum, né? E as cartas do tarô. Aí, veja, cada carta a gente tem que tirar aquela. Vocês anotaram as palavrinhas-chave das cartas, né? Como a gente vai entender esse arquétipo, né? E outra coisa que eu vou trazer para vocês também é quando a gente tira duas cartas, o conjunto das duas cartas, o que que elas significam, mas isso a gente vai ver mais para frente. Porque às vezes, dependendo da pergunta, já aconteceu, né? E acontece direto, você faz a pergunta, a carta vem e você não consegue interpretar. Então, às vezes tem que tirar outra carta para poder elucidar, né, o que aquela carta está dizendo. E às vezes o conjunto das duas tem um significado, né? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre o arquétipo do bobo, bobo da corte, tá? Também é um arquétipo muito interessante, que trabalha bastante a coisa da magia também, né? Da alegria, né? E nós já vimos 6 arquétipos. Eu queria ouvir de vocês rapidinho para a gente poder encerrar. O que vocês estão achando? Eu estou fazendo a conexão com o tarô, mas assim, quando nós formos falar sobre o tarô, eu vou falar de carta por carta e as palavras-chave da carta e a tiragem da carta, tá? É que eu não acho, eu acho que primeiro a gente tem que abrir a cabeça intuitiva através dos arquétipos para depois a gente poder ler a carta racionalmente, entre aspas, né?